tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma mini aula nossa. É um prazer ter você aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Costa. Esse aqui é meu sinal, ó, meu sinal. Toca aqui e faz o B, toca e faz a letrinha B. E o tema da nossa aula hoje é datilologia. O que é a datilologia? O que é que as pessoas pensam a respeito da datilologia? Será que eu posso só usar a datilologia para me comunicar? Será que eu posso substituir os sinais por datilologia? Quando é que eu vou usar a datilologia? Essas são as principais dúvidas sobre esse assunto que os meus alunos trazem nas aulas, que eles me perguntam, os meus colegas me perguntam. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos entender melhor, certo? E eu tenho como base hoje esse livro daqui, da Audrey, Libras, que língua é essa? É um livro bem conhecido dentro da comunidade, dentro dos usuários da língua. É um livro muito fácil a leitura, muito tranquila, tem muitas curiosidades. É um texto bem agradável e é um livro bem acessível também. Se você tiver interesse, pode procurar, indico a leitura, certo? Vamos lá começar, sem mais delongas, vamos lá. O que é a datilologia? Que nome, né? Datilologia. Quando nós pesquisamos no dicionário, né? Ele lá traz essa explicação, que é a junção de duas palavras, datilo, que significa dedo, e logia, que significa estudo. E aí, datilologia, né? Na Libras, ele é a formação a configuração da nossa mãozinha, né, para poder trazer, formar palavras, formar as letras, no caso, né, formar letras. E a Audrey, ela traz esse pequeno texto falando sobre isso. Ela diz o seguinte: o alfabeto manual, que ele também é conhecido como datilologia, eu vou explicar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, ele é utilizado para soletrar manualmente as palavras, também referido como soletramento digital ou datilologia. É apenas um recurso utilizado por falantes da língua de sinais. Não é uma língua, e sim um código de representações das letras alfabéticas. Bruna, não entendi nada. Vamos com calma. A palavra datilologia também é conhecida por alfabeto manual. Eu acho que você já conhece o alfabeto, né? É um dos assuntos que a gente costuma aprender primeiro quando estamos aprendendo Libras, né? É um dos assuntos básicos. Então, provavelmente você já conhece alfabeto manual ou datilologia. A datilologia, ela não é uma língua, ela é apenas uma representação do alfabeto. Como assim? O A, B, C que nós temos na língua portuguesa, a datilologia, o alfabeto manual é uma representação com as mãos desse alfabeto. Então, A, B, C, C cedilha e daí por diante. Realmente é só para representar as letras do alfabeto e é um recurso que é utilizado por nós que somos usuários da língua, sejamos ouvintes ou surdos, tá? E por que é importante aprender a datilologia? Porque, olha o que ela diz aqui, ó, o alfabeto manual tem uma função de interação entre usuários da língua de sinais. Lança-se mão desse recurso para soletrar nomes próprios de pessoas ou lugares e siglas, e algum vocábulo que não existe na língua de sinais que ainda não tenha sinal. Uma vez uma pessoa perguntou o seguinte: Bruna, já que a gente estava no curso básico, né, estava ensinando a aula e essa pessoa aprendeu o alfabeto manual e ele disse assim: Bruna, então quer dizer que eu posso conversar só por alfabeto manual, só com a datilologia, ao invés de fazer os sinais? Aí eu disse: será que é viável mesmo? E aí ele disse: não, ó, mas aí com o alfabeto eu consigo passar tudo o que eu preciso. Eu disse: certo, realmente. Vamos fazer um teste? E aí eu combinei com ele de fazer um teste. Eu pedi para ele fazer a seguinte frase: eu vou para casa. E aí ele estava aprendendo, não tinha tanta agilidade, tão rápido, não fazia tão rápido as letras. E aí ele fez. Certo. Percebeu? Eu dei um espacinho. Você pode também dar uma pausa e esperar. Vou, espacinho, para, espacinho, casa. Aí eu disse a ele: você fez eu vou para casa, certo? Com o alfabeto, certo.
Foi rápido? Ele disse, até que foi rápido. E aí eu perguntei, e se eu fizer na Libras assim, sinalizando? Qual foi mais rápido? Eu ir, toca, eu ir, né? Casa, eu ir, casa. Traduzindo para o português, eu vou para casa. E aí, qual foi o mais rápido? Eu vou para casa ou eu ir casa? E aí ele disse, verdade. Ainda assim ele insistiu um pouquinho. Aí ele disse, certo, mas dependendo eu posso. Eu disse, pode, mas imagina. Eu trabalho em um local com um colega, também intérprete. Eu disse, imagine que eu e meu colega estamos interpretando a aula. A aula lá de eletricidade do aluno de informática. Já pensou se tudo que eu for passar para Libras, tudo que o professor falar em português, eu for passar para Libras, eu fazer datilologia, eletros, circuitos, nossa, tantas palavras, tantos sinais, sinais não, nesse caso só datilologia, né? Imagine tantas palavras, tudo que o professor está falando ali, eu tenho que fazer tudo em datilologia. Será que eu ia conseguir acompanhar o professor? Quando ele falasse elétricos, que fosse partir para outra coisa, já era. Já tinha me perdido toda, já tinha perdido o fio da meada. Ou então imagina você numa palestra. Tudo que tá ali, o palestrante falando, explicando sobre a temática dele, tudo, toda a palestra bonitinha, você fazendo tudo a datilologia. Será que dá certo? Não, né? Não dá certo, fica muito cansativo para quem ouve, cansativo para quem faz, para quem vê o sinal, para quem faz o sinal, né? E aí a datilologia, por que precisa aprender? Porque ela é importante também, certo? Vamos deixar isso claro. Quando é que eu vou usar a datilologia? Sempre que algo não tiver sinal, digamos assim. Por exemplo, você usa para nomes próprios, você vai se apresentar. Olá! Tudo bem? Meu nome, Bruna. E meu sinal, e aí eu faço o meu sinal, Bruna. Você vai se apresentar, você também tem que dizer seu nome, né? Você faz o seu nome e você faz o seu sinal. Dentro da comunidade vai ficar conhecido, todo mundo vai usar o seu sinal, não vai fazer toda vez o seu nome, no meu caso, Bruna, né? Não. Imagina que tem alguém passando e você quer chamar a pessoa. Chama ali Fernanda. Pronto, a Fernanda já foi longe, já era, já perdeu. Então chama ali fulana. Ali, chame Bruna. É muito mais rápido do que fazer todas as letrinhas, toda a datilologia daquele nome, né? Então sempre vai usar datilologia para se apresentar, para falar o nome de algo, ou para o que não tem um sinal ainda, ou que você não conhece. Por exemplo, ali é o quê? Sinal. Você pergunta, a pessoa vai fazer o sinal. Ou então você, tá aqui conversando, esqueci o sinal. Aí você faz a palavra tal. E aí você faz a palavra, por exemplo, sinal, computador, sinal. A pessoa vai ver a palavra com a datilologia, vai fazer o sinal para você. Computador. Verdade, lembrei, né? Então, ele é usado como esse recurso. A datilologia é usada como esse recurso. Para você falar o seu nome, nome de lugares, nome das pessoas, ou o nome de coisas que ainda não tem sinal, ou que você não lembra o sinal, como esse recurso de apoio, certo? Então, aquela pergunta lá, a datilologia substitui os sinais? Não. A datilologia é uma forma de apoio para ali no momento da sinalização, você esqueceu, você não sabe ou ainda não tem sinal. Aqui no texto ele também traz siglas, né? Se for uma sigla que ainda não tenha sinal, uma instituição, por exemplo, trabalho, por exemplo, no IFES, Instituto Federal de Sergipe, IFS. Lá não precisa fazer IFS, não, lá tem sinal. O F e o I, toca as pontinhas. IFES. UFES, Universidade Federal de Sergipe. Eu não preciso fazer os sinais, né, de Universidade Federal de Sergipe. Não, eu faço UFES, certo? Então, sempre que não tiver um sinal, sempre que ainda não tiver, que você não conhecer, você pode usar a datilologia, o alfabeto manual, como um recurso de apoio para você. Beleza? Mas é importante lembrar que já existem alguns sinais que ele é basicamente uma datilologia. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? O sinal de vai.
V-A-I. V-A-I. Vai. Quando você vai fazer esse sinal, ele não tem por exemplo, ir, eu vou, eu ir, né? Nesse caso, assim, você vai, você vai, tá? Sinal vai. V-A-I, você faz um pouquinho mais rápido. V-A-I. V-A-I. Junta, na verdade, né? O A e o I já fica meio que junto. Vai. Certo? Um outro exemplo, pai, né? Já tem esse aqui, homem, bênção. E também P-A-I. Pai. P, saindo da boca aqui, ó. P-A-I. Já faz junto. P-A-I. Pai. Tá? Nunca. O sinal de nunca é o N-U-N. N-U-N. E aí você não precisa fazer devagarzinho, você já faz mais rápido. Nunca. Já viu? Não, nunca. Conhece? Não. Já foi lá? Nunca fui lá. Não conheço. Certo? Outro exemplo, beleza. O sinal de beleza que eu conheço é você fazer B-L-Z. B-L-Z. Opa, troquei. B-L-Z. B-L-Z. Beleza. Beleza? Confundi aí, troquei, não foi? B-L-Z. Vovô e vovó é um outro exemplo. Você pode fazer mulher, velha, homem, velho, gente. Não é ofensivo, tá? É pra gente fazer a referência a uma pessoa idosa na Libras, tá? Então, no mesmo caso, você pode fazer VO, vovô, vovó. Faz a marcação de gênero, isso aí é assunto para outro dia, a gente fazer marcação de gênero. Então, VO. Mulher, vovó. Homem, vovô. VO. Faz rápido, vovô, vovó. Tranquilo? E aí, você conhece algum outro sinal que também é digitado? A gente chama de sinal digitado, né? Então, se você conhece, deixa aqui nos comentários pra gente aprender também. Beleza? Em quanto tempo eu posso dominar a datilologia? Já vimos o que é a datilologia, já entendemos o que é a datilologia, sobre aprender, o porquê aprender a datilologia, quando é que nós vamos utilizar a datilologia. E algumas pessoas dizem assim, eu acabo confundindo, eu acabo me atrapalhando nas letrinhas. É normal, tudo bem. Mas em quanto tempo eu posso dominar a datilologia? Deixa eu te contar um segredo. Libras é prática. Quanto mais você praticar, mais você vai aprender, mais você vai desenvolver, mais você vai fixar aquele conteúdo, tá? Estamos falando de uma língua que ela é espaço visual. Então, quanto mais você pratica uma língua, mais você aprende. Quando nós éramos crianças, a gente sabia português, né? Nós somos ensinados, né, dentro de casa, fomos recebendo influências, né? Estímulos de aprender o português, né? Quando tem uma criancinha, a criança aponta para a água, a mãe fica água, a criança começa a repetir, né? São estímulos para a gente aprender. Depois nós vamos aprendendo mais palavras, papai, mamãe, água, comida, vovô, vovó, titio, brinquedo, bola, enfim. Nós vamos desenvolvendo, vamos recebendo esses estímulos, e aí nós começamos a ter contato com outras crianças, vamos crescendo, e nós vamos aprendendo português. Do mesmo jeito que a gente foi praticando desde criancinha para poder ter esse domínio da língua hoje, que é o português, do mesmo jeito é qualquer outra língua. Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, quanto mais você sinalizar, conversar em Libras, mais você vai desenvolver. A datilologia é a mesma coisa. Quanto mais você treinar a datilologia, mais você vai desenvolver. O que é que eu fazia para poder treinar datilologia quando eu comecei? Porque eu confundi algumas letras e eu vou mostrar essas letras daqui a pouquinho. Sempre que eu estava, por exemplo, indo para a faculdade, sempre que eu via alguma coisa, eu fazia datilologia. Então, eu via carro, aí eu fazia C-A-R-R-O. Eu via moto, M-O-T-O. Placa, P-L-A-C-A. Tudo que eu ia vendo, eu ia fazendo datilologia. Então, pessoa, eu via pessoa, homem, mulher, posto, combustível, bicicleta, enfim, tudo que eu ia vendo, eu ia tentando sinalizar. Até mesmo palavras de placas eu ia tentando sinalizar. E é uma dificuldade que eu acho que muita gente tem,
espero que não seja a única nessa situação, mas eu sempre trocava o F e o T. Você também já trocou o F e o T? F do ladinho de fora, T do ladinho de dentro, sempre acabava trocando. Então, eu tentava procurar palavras que tivessem F e T, porque aí era uma forma de treinar mais e tentar fixar, melhorar ali na hora de sinalizar. Porque quando eu fosse sinalizar para um surdo, fosse perguntar um sinal, falar uma palavra, alguma coisa assim do tipo, eu iria trocar menos essas letras. Então, em quanto tempo? Vai depender. Isso é uma questão sua. Quanto mais você praticar, mais você vai desenvolver. Se você demorar, você viu o alfabeto hoje, treinou umas palavrinhas, só vai ver daqui a 1, 2, 3 semanas, não vai desenvolver tanto, você vai conseguir desenvolver. Só vai demorar um pouquinho para ficar mais fluente nessa parte da filologia. Quanto mais todo dia ali você treinou uma letrinha, treinou outra, você vai conseguir desenvolver mais. Como nós já dissemos, o alfabeto manual também é conhecido como datilologia. Datilologia é você só letrar uma palavra, né? E o alfabeto é o recurso que nós utilizamos para essa soletração. Então, vamos revisar o alfabeto manual? Que tal? O que é que você me diz? Vou passar um pouquinho mais rápido o alfabeto, porque no nosso canal do YouTube já tem uma aula de alfabeto manual. Inclusive, para cada configuração de letra lá, configuração de mão para cada letrinha, tem ensinando um sinal. Então, você já aprendeu ali vários sinais, já dá para formar várias frases só por ter estudado a aula de alfabeto. Então, aqui eu vou ser mais direta, mais objetiva, e qualquer dúvida das letras, vai lá na aula de alfabeto manual e você vai aprender tudo direitinho, beleza? A letra A, palma sempre pra frente, tá, gente? Lembrando, sempre que você for fazer uma letra, uma palavra, tenta fazer pra frente, que é para o surdo ou a pessoa com quem você estiver conversando poder ver esse sinal melhor. Já pensou se eu faço assim? Tá, e o surdo vai dizer o quê? É um A? É um S? Qual é a letra, né? Então, a perninha do A para o lado, aqui do lado. B, facinho, polegar aqui na frente. C, é fácil, tranquilo C, né? C cedilha, dá uma tremidinha na mão. C cedilha. D, ó, levanta o indicador e faz uma bolinha com os demais dedos. D, pode ser assim, dá pra entender. D. E, junta todos os dedinhos, encolhe, né, meio que todos os dedinhos. F, ó, tem gente que acaba se atrapalhando na hora de fazer o F. Abre a mão, abaixa o indicador, coloca o polegar do lado. Ficou mais fácil agora? F, polegar do lado de fora, tá? G, o indicador para cima, o polegar do lado. H, você faz um 2, coloca o polegar no meio e dá uma voltinha pro H. H. I, é bem tranquilo o I, né? Bem facinho aí. J, você desenha um Jzinho. J. K, a mesma configuração de mão lá do H. O 2 com o polegar no meio, só que o K você dá um pulinho pra cima. K. L, muito conhecido L, né, por várias pessoas, bem tranquilo de se fazer. M, 3 dedinhos para baixo. M, ó, 3 dedinhos. M são dois dedinhos. O, faz a bolinha. Teve gente que já me perguntou, Bruna, o O, qual a diferença do O para o 0? Você vai diferenciar no contexto, tá, gente? Se você tá falando de um número, de uma soma, algo do tipo, o contexto você vai saber que é um número. Se você tá falando uma palavra, você vai saber que é uma letra, tá? Ó, mas se você precisar especificar mesmo, só uma dica. Você pode fazer o sinal de número, que é o S, batendo aqui no ombro, número. Ou então o sinal de letra, 2 L's. A ponta do indicador de uma mão vai bater na ponta do polegar da outra. Letra, letra, certo? Letra, letra e número. O Szinho aqui no ombro, tá bom? Vamos lá. P, letra P. Mesma configuração do H e do K, só que não tem movimento. É ele viradinho para baixo e paradinho. P.
certo? P. Q, apontando para baixo com o polegar aqui do lado, Q. R, cruza o dedinho. S, coloca o polegar aqui na frente. T, mesma dica para fazer lá o F, lembra? Abre a mão, abaixa o indicador e coloca, só que dessa vez você vai colocar o polegar do lado de dentro. Letra T. U, 2 dedinhos para cima. V, abre esses dedinhos. W, 3 dedinhos, bem parecido com W mesmo. X, você vai fazer esse ganchinho, vai virar ele para baixo e vai puxar. X. X. Certo? X. Y, essa é a configuração, e dá um pulinho para cima. Y. Y. E Z, você vai desenhar um Z. Z. Tranquilo até aqui? Preste muita atenção nesse momento para você não errar mais e não confundir mais essas letrinhas. Vamos lá. São as principais letras que são confundidas. Então, não confunda o A com o S. Qual a diferença? O A, o polegar é do lado, como se fosse uma perninha do A para cima. E o S, o polegar é na frente da mão. A do lado, S na frente. A do lado, S na frente. Não confunda o F com T. O F, lembra, mão aberta, abaixa o indicador e o polegar fora. F é do lado de fora. E o T, mesmo jeitinho, mão aberta, abaixa o indicador e o polegar do lado de dentro, tá? F fora, T dentro. Essa é a diferença. F fora, T dentro. Cuidado para não confundir. G e Q. G, ó, indicador para cima, apontando para cima, o polegar do lado. E Q é a mesma configuração, só que ele é para baixo, apontando para baixo. G para cima, Q para baixo. H, lembra? H, o 2 com o polegar no meio. H, você dá uma voltinha. O K, você dá um pulinho para cima. E o P é paradinho para baixo. Tranquilo? E agora eu gostaria de saber de você. Me conta aqui. Você já passou por alguma situação constrangedora, engraçada ou complicada ali na hora de fazer uma datilologia? Porque você confundiu alguma letra, porque você esqueceu alguma letra. E aí, me conta como foi sua experiência. E eu também quero saber, você já se sentiu inseguro na hora de fazer a datilologia, na hora de conversar com o surdo? Me explica um pouquinho, quero conhecer um pouquinho mais de você, conhecer um pouquinho mais da sua experiência e ver como eu posso te ajudar, certo? Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através do Face, do Insta, aqui ou então do YouTube, pode mandar mensagem, estou à disposição, que eu puder ajudar, vou ajudar. Deixa suas dúvidas aí no comentário, deixa sua experiência, deixa também o que você achou da nossa aula, como nós podemos melhorar, como podemos evoluir. Isso aqui é para poder te ajudar a atingir o seu nível de fluência na Libras. Esse é o nosso objetivo, que você seja fluente, que você consiga conversar em Libras, tá bom? Aqui é a referência do nosso livro, tá? Libras, que língua é essa? E muito obrigada, qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau, até a nossa próxima aula.